Olá, amigos! O Egito é um país localizado no Nordeste, na África, e uma pequena parte na Ásia, chamada Península do Sinai, que é separada do território principal pelo Canal de Suez. Assim, o Egito é um país transcontinental, com uma área de cerca de 1.010.000 de quilômetros quadrados e uma população de cerca de 103,4 milhões. Em que 95% vivem concentrados em uma estreita faixa de terra, próximo ao Rio Nilo. Este é o rio mais longo do mundo, com 6.695 quilômetros de extensão. É composto por dois ramos. O primeiro afluente, que se origina no Lago Tana, na Etiópia, é chamado de Nilo Azul. O segundo ramo, origina-se do Lago Vitória na Tanzânia, Uganda e Quênia, chamado de Nilo Branco. Ambos os afluentes se encontram no Sudão e fluem para o Egito. Por mais de 3 milênios, desempenhou um papel vital no Antigo Egito. Como a maior parte do país é desértica, apenas as terras ao longo do Nilo são férteis e podem produzir alimentos. Além disso, o rio também forneceu muitos materiais de construção para os antigos egípcios. Eles usam a lama das margens dos rios para fazer tijolos, que são usados para construir casas, muros e outras estruturas. O rio Nilo também atua como uma rodovia entre os centros das grandes cidades, tornando extremamente conveniente viajar e transportar mercadorias. Hoje, a importância do rio não diminuiu. É a espinha dorsal dos setores industrial e agrícola. É também a principal fonte de água potável para o povo egípcio. Sem o Nilo, o Egito não poderia existir, porque a chuva aqui é tão pequena que é quase inexistente. Especificamente, a área mais úmida é ao longo da costa do Mediterrâneo. O local tem uma precipitação média anual de cerca de 200 milímetros. Na capital Cairo tem apenas 29 milímetros. E nos desertos, chove apenas uma vez a cada poucos anos. Portanto, para proteger a sobrevivência do país, o Egito deve preservar o Nilo. Atualmente, a Etiópia está trabalhando na construção da maior barragem de 5 bilhões de dólares da África no afluente do Nilo Azul. Se for inaugurado, afetará muito o fluxo de água para o Sudão e o Egito, porque este afluente fornece até 85% da água que entra no rio principal. Embora a Etiópia insista, a barragem não afetará a quantidade de água no rio. Mas, uma vez concluída a construção, o Egito tem escassez de água, o que é um grande problema. O ex-presidente egípcio Mohamed Morsi disse uma vez: se o Nilo no Egito diminuísse em uma gota, nós o trocaríamos com nosso sangue. Se você olhar para a força, o exército egípcio é forte o suficiente para esmagar muitos países. E a Etiópia está fazendo um movimento muito arriscado. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Aguarde até que a barragem seja concluída. Trata-se do Triângulo Alaib, com área de mais de 20.500 km², área disputada entre Egito e Sudão. Em 1899, a Grã-Bretanha controlava estes dois países. Eles entregaram o Triângulo de Alaib ao Egito. Em 1902, eles entregaram novamente ao Sudão. Como resultado, após sua partida, Egito e Sudão disputaram, de acordo com a divisão da Grã-Bretanha, em 1899 e 1902. Atualmente, o Egito está no controle. E este é o trapezoidal Bir Taval, com uma área de cerca de 2.060 km². Estes dois países se recusam a reconhecer a soberania. Em 2014, um homem chamado Eaton, dos Estados Unidos, hasteou uma bandeira caseira e declarou a terra como sendo sua. Ele chamou o Reino do Sudão do Norte. Eaton o faz, para manter sua promessa à filha de 7 anos. Porque ela quer ser uma verdadeira princesa. Além do rio Nilo, o Egito também possui uma série de recursos naturais significativos, como petróleo e gás, minério de ferro, manganês, amianto, chumbo, zinco, terras raras, etc. Apesar de abundante, logo estará esgotado. Porque este país está operando em plena capacidade de exploração. Atualmente, existem mais de 20 milhões de minas em operação. Isso significa que há uma mina em cada 5 pessoas. No entanto, a quantidade de recursos naturais não é suficiente para tornar o Egito rico, também torna o país dependente deles. Embora o governo tenha feito esforços para diversificar a economia, ela é limitada. Em 2019, a indústria respondeu por 35% do PIB do país, no qual, somente a indústria de óleo e gás respondeu por 15%, sem contar a exploração mineral. O Canal de Suez também gerou cerca de 5,6 bilhões de dólares em receita, representando 1,8% do PIB. A agricultura continua sendo um setor econômico importante para o Egito, contribuindo com 11% do PIB e 20% do total das exportações. Por fim,
O setor de serviços representa 50,5% do PIB e emprega quase metade da população. É dominado principalmente pelas receitas dos setores de telecomunicações e turismo. No geral, o PIB do Egito em 2019 foi de 303 bilhões de dólares. E per capita é de 3 mil dólares. Apesar de não ser rico, o Egito joga grande, investindo muito em defesa, com cerca de 10 bilhões de dólares em 2021. Atualmente, este país ocupa o primeiro lugar na África e o 13º do mundo em termos de força forte militar. Como os Estados Unidos, nas Nações Unidas, o Egito é o maior contribuinte da União Africana, com 15% de seu orçamento anual. Agora, vamos chegar às coisas interessantes sobre o Egito. O país possui muitos monumentos de famosas civilizações antigas, como as pirâmides de Gizé, a única estrutura sobrevivente das 7 maravilhas do mundo antigo, Vale dos Reis, Esfinge, Templo de Karnak, Templo de Abu Simbel. Nosso calendário solar de hoje foi inventado pelos egípcios. 365 dias, divididos em 12 meses. Ajuda a prever a inundação anual do Nilo. O Egito é o lar das múmias mais antigas. Eles acreditam que, preservando o corpo de uma pessoa morta, sua alma viverá para sempre na próxima vida. Mohamed Salah é um dos melhores jogadores de futebol do mundo hoje, apelidado de faraó, às vezes chamado de Messi egípcio. Os gatos eram considerados sagrados pelos antigos egípcios. Eles acreditam que vai trazer boa sorte para a família. A tradição de usar um anel de casamento remonta ao Antigo Egito. Para eles, as alianças e seu formato redondo simbolizam o amor eterno entre o casal. No Antigo Egito, os círculos representavam o conceito de eternidade. E essa tradição, passada aos gregos e romanos, continua até hoje. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.